Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. 5 erros que você não deve cometer aí na sua criação de pássaros. Se você quer saber quais são esses erros, vem comigo nesse vídeo. Erro número 1. Vou colocar aí na tela para você. Alimentação. Com relação à alimentação, vamos abordar as sementes. Qual um erro comum com relação às sementes? Colocar um volume muito grande de sementes na gaiola. Usar coxos muito exagerados, colocar uma quantidade muito grande de sementes e a partir daí você ficar soprando as sementes, né? Você enche o coxo, sopra aquelas sementes que o pássaro comeu naquele dia, aí repõe mais uma quantidade de semente. Quando você sopra a semente, você contamina toda a semente com a sua saliva, né? Sem contar que você vai repondo aí sementes, você vai criando aí, o pássaro vai comendo aquela semente por cima, vai ficando aquela semente por baixo com bolor, semente que você soprou, semente contaminada. A gente pega aqueles coxinhos que quando você tira, tá cheio de pó de semente no fundo e com um monte de coisa grudadas nos cantinhos do coxo, principalmente se você usa a gaiola com coxo, né? Então muito cuidado com relação às sementes. Sempre muito poucas sementes, quantidade de preferência para o dia, no máximo para o outro dia. Evita soprar semente, tá? Para você não contaminar a semente. Esse é um erro muito comum, colocar uma quantidade muito grande de sementes e ir soprando as sementes durante a semana. Então, se você comete esse erro aí com relação aos seus pássaros, evite esse erro, tá? Soprar semente e acúmulo de semente é NIL. Não, never, ok? Vamos passar agora para outro quesito que é muito importante também dentro do tópico da alimentação, que é a questão de frutas, legumes e verduras. Muitos criadores de pássaros e pessoas que estão iniciando, essa dica para quem está iniciando aí, pega uma verdura, um legumes, uma maçã na geladeira e tira para colocar para o passarinho. Pássaro não pode comer nada gelado, tá? Nem maçã, nem almeirão, nada gelado. Você não pode tirar um alimento da geladeira e servir direto para o seu pássaro. Certamente você vai, ao longo do tempo, se você continuar fazendo isso, você vai adoecer o seu passarinho. O passarinho não pode comer nada gelado. As pessoas que criam já há algum tempo já sabem disso. Mas as pessoas que estão iniciando aqui na criação, ganham um pássaro, compram um pássaro no pet shopping, chegam em casa, tiram um jiló, tiram uma maçã, ou às vezes um pedaço de mamão, ou uma folha, e coloca direto para o passarinho. O passarinho não pode comer nada gelado. Então, coisa gelada, NIL, né? Outro detalhe importante com relação a frutas, verduras e legumes é a quantidade que a pessoa expõe o passarinho àquele alimento. Eu já vi criadores e aí pessoas mais experientes, pessoas que já criam pássaros há 15, 20, até 30 anos, e coloca uma quantidade enorme de fruta para o pássaro. Vai colocar uma espiga de milho, pega uma metade de uma espiga e coloca numa gaiola. Ou um pedaço de mamão enorme, meia maçã. E aí o pássaro, como ele gosta daquele alimento, ele é palatável, é doce, e a pessoa coloca aquela metade da maçã, o pássaro come tudo durante o dia, passa o dia praticamente comendo fruta, e a pessoa fala assim, pô, o pássaro comeu tudo, vou colocar mais para ele.
um erro grosseiro, não faça isso na sua criação. Se você for colocar fruta, legumes e verdura, um pedaço muito pequeno, tá? Uma rodelinha, uma folha aí de chicória, uma folha de almeirão, dá para você colocar para 4, 5 pássaros, é o que eu uso aqui. Eu já vi pessoas colocar 3 folhas numa gaiola de um passarinho, de um pinta-silvo, de um coleirinho desse tamanhozinho. Um absurdo, né? O pássaro ele tem que comer aquela fruta, aquele legumes que você colocou para ele, durante no máximo 1h30, 2, tá? Você não vai desbalancear a alimentação do seu pássaro. Ele já comeu a quantidade necessária para extrair o nutriente daquele alimento, seja do milho, da maçã, da verdura. Ele não tem que passar o dia comendo fruta ou comendo verdura. Mesmo porque isso vai fazer mal para ele, vai desbalancear toda a alimentação do seu pássaro. Se ele tem uma alimentação à base aí de estruzada, de sementes, e você complementa com uma fruta, é um pedacinho muito pequeno para acabar rápido. Por favor, se ficar uma quantidade muito grande, retire, tá? Porque você vai correr o risco de provocar uma diarreia no seu pássaro. Fazer uma analogia aqui, é como se a gente passasse o dia comendo aquilo que a gente gosta. Vamos imaginar que você te sirva aí um pudim ou alguma outra coisa que você gosta e você não tivesse discernimento e passasse o dia comendo aquilo. O que ia acontecer? Provavelmente aquilo não ia te fazer bem. A mesma coisa o pássaro ali. Se ele está acostumado com a estruzada, com as sementes, e você vem com uma fruta enorme para ele, que ele gosta, e você coloca aqui para ele, naquele tamanho para ele, ele não tem discernimento para saber que ele vai comer uma quantidade e vai voltar a comer a semente e o estruzado. Ele vai ficar o dia inteiro comendo aquela fruta e provavelmente você está aí não contribuindo para o bem, para a saúde do seu pássaro, sim para adoecer ele de alguma forma, tá? Seja com milho, com maçã, com qualquer outro tipo de fruta ou legumes. Então fica essas 2 dicas aí com relação a frutas, verduras e legumes. Nada de produto gelado, tá? Tira da geladeira 1 hora antes. E nada de tamanho exagerados, tamanho muito pequenos. Se você quer servir de uma forma variada, coloca um pedacinho de maçã que ele consuma pela manhã, aí no máximo 1 hora, 1h30. À tarde você coloca um pedacinho de milho, para ele finalizar ali, comer mais 1 hora, 1h30, aí acabou. Ele já retirou os nutrientes que ele precisava, volta a comer a sua estruzada, volta a comer a sua semente. Se você não vai desbalancear e você não vai provocar aí uma possível diarreia ou alguma coisa no seu pássaro. Então não cometa esse erro de colocar um pedaço de fruta exagerado. Vamos para o terceiro tópico aí dentro do primeiro erro com relação à alimentação. O terceiro tópico é com relação à estruzada. Cuidado com a estruzada. Tenha em mente que a estruzada ela vem embalada geralmente num saco de alumínio, né? Para quê? Para que ela mantenha a textura, a umidade, que ela mantenha ali a palatabilidade para o pássaro. Então, quando você for servir estruzado, serve num coxinho bem pequenininho. Os meus coxinhos aqui são aqueles bem pequenininhos, eu coloco a metade. O pássaro comer ali do dia e no máximo fica um pouco para ele comer até o outro dia, no tempo que você vai repor aí a alimentação dele e poder tratar deles aí e repor o estruzado, tá? Não coloque uma quantidade grande de estruzado. Por quê? Primeiro, quando você coloca um coxinho muito grande, uma quantidade muito grande, você corre o risco do pássaro defecar dentro do coxo. Se ele defecar dentro da estruzada, você descarta toda a estruzada, joga fora. E se você colocou uma quantidade muito grande, você vai ter um desperdício muito grande. Então coloca uma quantidade bem pequena para ele comer no dia. Se por acaso ele defecar alguma coisa, você joga, descarta aquilo, lava o coxinho, higieniza, pega um outro coxinho, tá? Então quantidade só para o dia. Mesmo porque o que acontece com as pessoas? Ele coloca estruzado por 1 semana para o passarinho. O estruzado ele vai ficar ali, a mesma coisa numa alimentação do cachorro, que você tira ali e deixa aquele pacote de ração aberta, ele perde cheiro, perde textura, perde umidade. Então a pessoa coloca aquela ração estruzada para o pássaro, vai acontecer a mesma coisa, o passarinho começa a comer, daqui a pouco ele não quer mais. Aí você fala, o meu pássaro não está comendo estruzado.
Por quê? Porque você está colocando uma quantidade exagerada para ficar lá uma semana inteira. E qual o grande risco do estruzado? Você colocar água para o pássaro tomar banho e não retirar o estruzado, tá? O pássaro vai tomar banho e geralmente ele procura secar onde? Em cima do coxinho de comida, em cima do coxinho de estruzado. Lá ele vai chacoalhar, vai coçar, vai jogar água no estruzado. Depois de 3 dias que aquele estruzado molhou, o que vai acontecer? Vai criar ali mofo, bolor. E o seu pássaro vai consumir aquilo. Muito provável que o seu pássaro vai ter uma diarreia, coisa do tipo. Então, cuidado com o estruzado. Essa é a terceira dica que eu queria te dar com relação à alimentação. Finalizamos esse tópico de alimentação. Vamos para o segundo tópico. Higienização. Com relação à higienização, é fundamental que você cuide pelo menos uma vez por semana. Se você puder fazer assim que o pássaro consumiu a comida, lavar os coxinhos, ou se você tiver um para repor, você já repõe um coxinho novo e joga aquele na água sanitária, né, para você utilizar uma próxima vez. Bebedouros, você precisa de lavar os bebedouros pelo menos uma vez por semana. Retire os bebedouros da gaiola, retire os comedouros. Por favor, retire aqueles porta-frutas. Tem passarinheiro que ele usa um porta-fruta o ano inteiro, né? Ele tira uma fruta, fica o resíduo da fruta lá, ele volta com outro pedaço de fruta e coloca no mesmo porta-frutas. Aquele finco já está preto, cheio de bolor, cheio de bactérias. Por favor, não faça isso com seus pássaros. Retire quando você utilizar bebedouros, comedouros, porta-frutas. Higieniza isso pelo menos uma vez por semana. Outra coisa fundamental que você tem que higienizar pelo menos uma vez por semana: os puleiros dos seus pássaros. Fundamental. O pássaro, ele fica no puleiro a maior parte da sua vida. Então, ele às vezes come, coloca comida em cima do puleiro, ele pisa em fezes, pisa no puleiro, ele dorme em cima do puleiro. Então, o maior índice de contaminação e doença está no puleiro. Se você não higieniza o puleiro do seu pássaro, você tem uma grande chance de ter um pássaro doente. Então, higienize. Dê preferência para os puleiros de plásticos, que você consegue higienizar, e se você não tem um para repor, enquanto você higieniza aquele, você já higieniza, seca e coloca para o seu pássaro. Evite os de madeira, porque se você não tem para repor, quando você faz a higienização, ele fica úmido. E ele ficando úmido é como você usasse um sapato com o pé molhado, né? Vai gerar ali frieira no seu pé, né? Se você não secar bem o pé e colocar meia, provavelmente vai te gerar uma frieira. O pássaro, ele vai ficar durante horas, vai dormir à noite num puleiro úmido, com os pés num puleiro úmido. Você corre o risco de criar uma frieira, uma doença no pé do seu pássaro e perder o pássaro por causa de um puleiro úmido. Então evite puleiro de madeira, dê preferência para os de plástico. E higienize os puleiros pelo menos uma vez por semana, tá? Isso é fundamental. Outra coisa, as gaiolas precisam de ser higienizadas, tá? Pelo menos a cada 3 meses. Vou te dar uma dica aí. Nós temos 4 estações no ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. A cada 3 meses, quando iniciar uma estação do ano, retira o pássaro da gaiola, passa ele para outra gaiola, higieniza a gaiola, lava essa gaiola todinha. O que acontece? As pessoas utilizam às vezes jornal e o pássaro vai defecando em cima do jornal, aquele resíduo vai passando para o fundo da gaiola, a pessoa vai trocando o jornal, vai ficando resíduo ali, resíduo em cima de resíduo, a pessoa nunca tira aquela gaiola para lavar. A gaiola precisa ser lavada. Não adianta você só trocar o jornal, você precisa de lavar a gaiola. A cada 3 meses, lave, desinfete toda a gaiola, tira o pássaro, deixa ela secar, seque ela bem, depois deixa ela secar no sol e retorne o pássaro para a gaiola. A gaiola tem que ser higienizada. Outro detalhe, higienize o local que os passarinhos ficam. Se você utiliza, aqui como eu, fica na parede, nos ganchos, pelo menos uma vez por semana, retire as gaiolas,
Passa aí, lave o local, se não der para lavar, jogue um desinfetante aí com cloro, né, com vinagre, desinfeta o local que os pássaros vão ficar. Fundamental que você desinfete locais que os pássaros estão. Outro detalhe muito importante que às vezes as pessoas não se atentam. Quando você for alimentar os seus pássaros, higienize as suas mãos, lave as suas mãos primeiro. Tem pessoas que pegam um alimento que vem da feira, compra lá uma maçã, uma verdura, já retira a maçã, já está com a mão suja, coloca para o pássaro, né? Além da contaminação que vem do alimento da feira, ele contamina ele com a mão dele, que ele está sujo, às vezes está com a mão suja. Higienize as suas mãos, lave, passe álcool e aí pegue na alimentação dos seus pássaros. Essa é a dica que eu gostaria de deixar para vocês com relação à higienização, tá bom? Finalizando o tópico 2. Vamos para o tópico 3. Temperatura. Tópico 3. Temperatura. Essa é um dos fatores aí que eu acho que mais contribui para que você tenha problemas com os pássaros, né? Para quem está iniciando, tem pessoas que já têm uma bagagem na criação de pássaros, mas eu observo aqui no meu bairro muita gente cometer esse erro. Com relação à temperatura, nunca retire o seu pássaro de um ambiente que está aí dentro de casa, quentinho, com um ambiente agradável, e coloque ele numa varanda que esteja tendo corrente de vento, que esteja ventando. Não faça isso. Quando você faz isso, você tem uma grande chance de criar uma doença respiratória no seu pássaro. Vai retirar o pássaro de dentro de casa? Tome os devidos cuidados, tá? Se o tempo está agradável lá fora, se a temperatura está mais ou menos iguais, né? Abre a porta, deixa circular um pouco de ar, depois você retira o seu pássaro. Nunca, se tiver um tempo frio, outono, eu vejo as pessoas cometerem esse erro. Chega o outono, pega o pássaro e coloca na varanda. Ou está no inverno e no outono, deixa o pássaro dormir na varanda, o que é pior ainda, com aquele vento absurdo. Imagina você dormindo do lado de fora na varanda no inverno. Não cometa isso com o seu pássaro. Jamais deixe seu pássaro dormir do lado de fora numa varanda. E jamais coloque seu pássaro numa varanda se estiver frio, ventando. Também no inverno, no outono, às vezes esquentou um pouquinho, a pessoa coloca o pássaro de manhã na varanda e vai trabalhar e só volta de noite. O tempo vira durante a tarde e o passarinho pega aquela corrente de vento absurda. Você tem um grande risco de adoecer seu pássaro e levar seu pássaro a óbito. Outra coisa que você não deve fazer: o pássaro está dentro de casa, você retirar o pássaro, levar o pássaro direto para o sol. Vou dar um sol no meu pássaro, for para tomar banho. Quando você faz isso, você tem uma grande chance de dar um choque de luz no seu pássaro, ou seja, um choque de luminosidade. O pássaro pode ter um ataque, pode ficar meio abobalhado, pode se bater na gaiola e muito. Não cometa esse erro. Tirou o pássaro de dentro de casa, coloque na varanda, mas não num lugar que tenha exposição de sol direto. Depois de 1 hora que ele estiver num lugar com bastante claridade, você leva ele para o sol e analise, observa como que ele está recebendo aquele sol. Coloque pelo menos metade da gaiola coberta, porque na hora que esquentar, ele vai poder buscar um abrigo. Quando estiver quente para ele, ele vai saber o momento de sair do sol. Nunca coloque seu pássaro no sol e saia para fazer outras coisas e esquece o passarinho lá no sol. Às vezes o pássaro com 15 minutos ele já não está suportando aquele sol, mesmo porque a pessoa colocou a gaiola no sol e não colocou uma parte coberta e foi fazer outras coisas. Se você está gostando do conteúdo, fiz essa pequena pausa para que você dê aquele like e já se inscreva no canal, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Quarto erro: predadores. Quarto erro: predadores. Eita, esse erro é complicadíssimo, tá? Se você está iniciando na criação de pássaro, você tem que ter muito cuidado com esse erro. Esse erro ele é fatal.
Muitas pessoas pegam uma gaiola, colocam num local baixo, né? E às vezes tem acesso a predadores. Se coloca na varanda e sai. Já aconteceu comigo, tá? E com muitos, diversos criadores de pássaros. Então não cometa esse erro se você está começando na criação de pássaros. Colocar um pássaro na varanda e sair. Muito provável, se um gavião avistá-lo, ele vai virar aí churrasquinho de gavião, né? Então não adianta depois ter raiva e querer matar o predador. Aquilo ele vê como um alimento. Então não coloque um pássaro na varanda num local aberto que tenha possibilidade de um predador pegar o seu pássaro. Uma vez eu coloquei um trinca-ferro aqui na minha varanda e voltei dentro de casa para pegar a comida dele. Foi questão de uns 10 segundos. Quando eu peguei a comida, voltei, já tinha um gaviãozinho, chegou a arrancar 3 penas dele. Então não cometa esse erro, tá? Colocar o pássaro no lugar aberto. Quando você for colocar o pássaro para fora, sempre esteja atento, sempre esteja olhando. Se tiver uma proteção, melhor, mas se não tiver, esteja muito atento para você não ter problema com o gavião. Outro detalhe importante, se você vai colocar o pássaro num lugar baixo para tratar ali perto de um tanque, alguma coisa, muito cuidado se você saia com gato, tá? O gato da vizinha vê o seu passarinho como um churrasquinho, então muito cuidado para ele não virar churrasco de gato. Não adianta depois que ficar com raiva querer matar o gato da vizinha, tá? Infelizmente ele olha também aquilo como um alimento, né? Então muito cuidado com gato, gavião, coruja. Se você deixa seu pássaro dormir à noite na varanda, tem uma grande possibilidade dele virar comida de coruja. E também de roedores. Importante, quando finaliza o dia, você retirar ali, se você faz a alimentação para o dia, você tirar ali o restante do alpiste, que ele não comeu, o coxinho, para descartar aquele pouquinho, ou a estruzada, deixar a gaiola sem nada, porque o alpiste ele acaba atraindo roedores, tá? Então evite deixar alimento na gaiola para atrair roedores, barata, coisa do tipo, que pode assustar seu passarinho à noite. Então esse tópico de predadores é muito importante. Muito cuidado com isso e não diga que eu não avisei depois. Grande abraço. Vamos para o quinto e último tópico. Medicamentos. Quinto e último tópico. Medicamentos. Tome muito cuidado com esse tópico. A questão dos medicamentos. O que acontece com medicamentos? Às vezes a pessoa quer forçar algumas situações com o pássaro com relação a medicamento. Forçar muda, forçar que o pássaro apronte para reproduzir e acaba intoxicando o pássaro com medicamentos. Então muito cuidado quando utilizar medicamentos, procure utilizar de acordo com a bula, nunca ultrapasse as doses corretas, não ultrapasse os tempos que está estipulado. Se é uma semana que está recomendando, dá uma semana. Se o pássaro estiver doente, se você puder, leve ao veterinário, observe bem as fezes do seu pássaro, para que você não fique utilizando um medicamento aqui, um medicamento ali. Um amigo disse que esse é bom, o passarinho está doente, dá esse. Se você fizer uma pesquisa na internet ou postar no Face, vai ter 20, 30 receitas, e aí vem receitas caseiras. Muito cuidado com o medicamento. Eu já vi pessoas perderem, por exemplo, trinca-ferro, e o cara pegar um ave, não vou nem falar o nome para não comprometer, mas é um que é a base de vitamina E. Pegou e colocou as gotas do medicamento no bebedouro e foi viajar para a praia. Ficou 3 dias lá. O que aconteceu? O pássaro não tomou a água. O pássaro veio a óbito, perdeu um trinca-ferro caro. Por quê? Com o tal do E lá, que não vou falar o nome aqui, que já vi várias pessoas perder. Conheço uma pessoa que perdeu uns 20 canários dando o tal do E, para fazer os canários ficar fogoso e reproduzir. Tá? Cuidado com esse negócio de vitamina E e cuidado com o remédio no bebedouro, principalmente se você coloca na água. Tem pássaro que não toma. Vi recentemente uma pessoa perder um canário com um medicamento que eu nunca vi pássaro rejeitar.
É um medicamento antigo já. Não vou citar nomes por questão de ética, mas a pessoa adquiriu um canário da terra, colocou esse medicamento para o canário e não percebeu que o canário não estava tomando o medicamento. No terceiro dia ele perdeu o canário. Quando ele percebeu que o canário estava inchado, que estava com o olhinho pequeno, que ele trocou a água, o canário bebeu água desesperadamente, mas o canário veio a óbito. Então, muito cuidado com a questão do medicamento, principalmente se você coloca medicamento na água, tá? Observe se o passarinho está tomando aquela água que você colocou, para você não perder o seu alado aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito sucesso na criação, Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que a presença do Senhor se faça na vida, na casa, trazendo paz, alegria, trazendo bênçãos aí na sua casa e na sua criação dos seus passos. Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus. Se você gostou, aproveita para se inscrever no canal, deixa um like, compartilha com os amigos, é um prazer enorme fazer esses vídeos para vocês. Fique com Deus, um abraço!